Vamos inclinar nossas frontes. Pai eterno, Pai querido, como te amamos, como te apreciamos e como somos amados pelo Senhor. Somos importantes, ó Pai, a ponto do Senhor descer da sua glória, se vestir de uma carne humana, chamada Jesus, teu Filho, gerado por Maria, para poder nos reconciliar, para poder nos carregar em teus braços, para ser o nosso caminho. E assim queremos olhar para ti e só para ti, Senhor. Una os nossos corações ao Senhor a cada dia. Que a afeição, Senhor, de cada um aqui seja voltada primeiramente para o Senhor. A afeição da jovem, da criança, do rapaz, de cada irmã, de cada irmão, desta igreja, Senhor, seja para glorificar o Senhor. Agora, Senhor, pedimos que o Senhor receba a adoração dos teus filhos, esses hinos, e que o Senhor possa vir e nos falar, e nos dar entendimento, para que a nossa fé possa crescer, possa se enraizar mais e mais para enfrentar as secas da vida que às vezes acontece, as ventanias. Faça cada um mais forte do que qualquer tempestade. Perdoa nossos pecados e faltas. No nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, te rogamos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 2. Hoje de manhã nós tivemos uma escola dominical. Para facilitar a compreensão, foi feito mais com figuras, com slide. E isso eu creio que facilitou muitos. Isso é para muitos ou para todos, uma melhor compreensão do desenrolar de Deus, como tudo veio. E isso simplesmente também ajuda a tirar certas dúvidas, más interpretações ou deduções próprias, entende? Então, eu creio que foi uma escola de muita edificação. Se você não veio, procure depois adquirir a fita, como disse o pastor, aliás, o irmão Beto, né? Ele quer sempre pregar e nunca pregou, né? Mas um dia vai pregar, vai. E vocês todos estão convidados para ouvir ele. Ele não só canta, mas ele prega, né? Se encher a igreja bem cheia, você prega mesmo, né? Então, está bem, vamos ler Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Quer dizer, ele era Deus em carne, mas ele não exerceu o seu poder, vamos dizer, não quis se demonstrar. O diabo até lhe dizia, se tu és o Filho de Deus, faça isso. Ele não fez. Não, ele não fez nada. Pelo contrário, ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Quer dizer, ele se rendeu. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Podeis assentar.
Nós vamos, nesse instante, cantar o hino, né? Já vão saindo aí nossos músicos, vamos cantar o hino. Se isto não for amor, deixou seu trono. Eu gosto deste hino, né? E o título da nossa mensagem é Deus desceu da sua glória. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o céu não é real, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o oceano secou, tudo perde o valor. Se isto não for amor, até mesmo na morte lembrou-se o ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-nos ao paraíso, comigo virás. Se isso não for amor, o céu não é real, o céu não é real, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o oceano secou, tudo perde o valor. Se isto não for amor. Amém. Por que ele veio? Para que ele veio? Porque ele deixou o seu trono de glória e desceu a esta terra cheia de pecado, e ele veio para ser humilhado, tomando a forma de servo, e aniquilou-se a si mesmo e foi até a morte, e morte de cruz. Então, por que ele desceu da sua glória? O profeta também ele conta uma historinha de um grande rei que amava muito seu povo, muito seu povo. E ele desejava ajudar. E para poder ajudar, você tem que compreender aquela pessoa para você poder ajudar. Não é do modo como você quer, então é do modo como
é preciso ela ser ajudada. Então, o que aconteceu? Deus condescendeu. Quer dizer, ele cedeu por complacência, ele teve dó de todos nós, e aquele rei, então, ele fez a mesma coisa. Como ele poderia ajudar o seu povo? Então, o que ele fez? Ele chamou a sua família, chamou o seu ministério e disse: por um bom tempo vocês não me verão mais. E eles perguntaram: ó, bom rei, vais para a terra estrangeira? Ele disse: não, eu estarei mesmo aí no vosso meio. Eu quero ajudar o povo. Então eu quero ir com o lenhador, cortar lenha. Eu quero ir com o oleiro, fazer tijolos. Eu quero ir com o ferreiro. Eu quero ir com o carpinteiro. Eu quero saber como eles vivem. Quero compreendê-los melhor para mim poder ajudar. E o rei simplesmente se despiu das suas vestes reais, deixou ela no trono, vestiu roupa comum e assim entrou no meio do povo comum e foi se relacionar com cada classe para que ele pudesse ajudar cada um deles. E assim também encontramos que Deus fez da mesma forma. E como é tão bom você saber que Deus fez isto. Tomou a nossa natureza humana, sofreu como sofremos, até muito mais. Como nos diz a Bíblia, homens de dores. Por isso a Escritura nos diz que nós temos um sumo sacerdote. É aquele que faz intercessão, que está entre o homem e Deus, e que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Se houvesse alguma tentação que ele não fosse tentado, não vencesse, essa tentação derrubaria todos nós. Por isso a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. Qualquer tentação que você passar, lembre-se, Jesus passou por isso. Então ele, como nós, em tudo foi provado, tentado. Por isso a Bíblia diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então podemos chegar com confiança, porque alguém que, como nós, e ele te compreende, e ele te entende, então pode chegar com confiança. Ele sabe, ele conhece, ele passou por isto. Quando Jesus disse que os maiores inimigos é o da própria família, isso foi por experiência própria. Então veja, Deus, para nos ajudar, para se relacionar conosco, ele simplesmente teve que descer, diminuir, deixar a sua posição e descer a um nível, eu vou dizer a vocês, o nível de mais humilhação
foi tomar carne, foi Deus se fazer carne, a ponto que nesta carne ele estava sujeito a ser tentado. O diabo tentava, porque a carne é uma arma que o diabo usa. Então veja, para poder tentar. Deus, se ele já é grande, se ele fosse ficar maior, mais distante estaria de nós. Mas a grandeza de Deus é que ele diminuiu para podermos ver a sua grandeza. Veja vocês. Vamos dar um exemplo. Vocês conhecem aquela formiguinha do açúcar, bem pequenininha. Se ela quebrasse uma patinha dela, e você ficasse com dó e gostaria de ajudá-la, como que você iria ajudar com essas mãozonas? Você iria simplesmente massacrá-la. Você não ia ter como poder ajudar. Então, mas se você tivesse a capacidade de diminuir, ficar do tamanho dela, aí você poderia ajudá-la. Não é isto? Então, Deus, ele desceu para se relacionar, para nos ajudar, para nos dar condições de prosseguir. Isso foi o que Deus fez, o Deus supremo, Deus de todo o universo, Criador dos céus, da terra, Criador de todas as galáxias, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja poderes, o que for. Este Deus santo, o Deus que criou os santos anjos, o Deus que criou os homens, fez os céus, fez a terra. Esse Deus puro e genuíno, verdadeiro, a ponto se mesmo um anjo, Deus é tão santo, tão puro, que mesmo um anjo, que não sabe o que é pecado, ainda tem que cobrir a sua face, se sente impuro diante desse Deus santo. Por isso os santos dizem, santo, os anjos dizem, santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. 3 vezes santos, santos, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. A luz para ele é trevas. Veja vocês, nem mesmo os céus dos céus dos céus pode contê-lo. Ele abarca o tempo, ele abarca o espaço e segue sendo Deus. Agora, para nós contemplarmos a sua grandeza, o seu amor, vermos a sua glória, ele primeiro teve que abaixar. Como pode uma professora ajudar uma criança? Ali no primeiro ano, vamos dizer, ela tem que descer do seu alto nível de instrução e vir aquele nível e dizer, aqui é o A, é assim que faz, aqui é o B, e unindo essa palavra, beiá, ba, baba, bo, bobo, ela tem que descer ao nível para poder ajudar. E assim, Deus também, ele baixou. Como poderíamos, irmãos, nós, chegarmos a Deus, um Deus tão santo e tremendo como este? Como poderia você chegar a ele? Quando ele uma vez desceu no Monte Sinai, diante de todo Israel,
O monte tremia, como que parecia estava com malária. As pedras rolavam. Havia fogo, fumaça, trovões. Era tão terrível aquela visão que Moisés disse: estou todo espantado, assustado, temeroso. E o povo simplesmente, antes de chegar perto, se recuava. Recuaram. Por fim disse: Moisés, não fale Deus conosco. Ele fala contigo e você nos passa e obedeceremos. Vocês estão vendo? Agora, como Deus fez para poder nos dar conhecimento do que Ele é? Ele desceu da sua glória. Eu gosto muito deste hino que diz: se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas nem profetas o chegaram a avistar, nem Adão chegou a vê-lo, antes mesmo de pecar. Luz para o qual o sol é trevas, quem te pode contemplar? Nossos olhos, nos humanos, não te pode encarar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente no Sinai, são figuras só da glória do Senhor, do eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo, o Verbo, fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna nós miremo-lo sem véu. Cristo padeceu a morte, nova entrada, abrindo ao céu. Então veja, quem poderia contemplar este Deus? Quem poderia estar com Ele? O nosso profeta, ele fala da história, creio que é Cruzoé, como é o nome? Daquele irmão que foi salvo e fez uma grande obra aqui, Daniel Curry. E depois, ele morreu, ele sonhou que ele tinha morrido. E chegou ali e disse: olha, eu sou Daniel Curry, eu trabalhei para Cristo, eu preguei, ganhei muitas almas, eu fiz isto e aquilo. O anjo disse: vamos ver se seu nome está aqui. Olhou e disse: não, não está. Não está aqui no livro. Mas não pode. Vamos olhar. Olhou, não, realmente não está. O que você vai fazer? Você quer apelar pela tua causa? Diante de Deus, ele disse: é o que me resta. E ele disse que ele viajava mais veloz do que a luz. E à medida que ele viajava, ele ia entrando em uma luz resplandecente, milhares de vezes mais do que o nosso próprio sol. Porque Deus é o Pai das luzes. E em um dado instante ele escutou aquela voz, aquela voz lhe dizendo: Daniel Curry, você foi perfeito lá na terra? Você mentiu alguma vez na sua vida? E ele disse: sim. Eu recordei que eu menti, sim. Eu não fui perfeito, eu menti. Você reteve alguma coisa que não era sua? Sim, eu fiz isto também. E lhe foi interrogando. E ele via que cada coisa ele era culpado. E ele esperava de um momento a outro como
dizendo: condenado. Uma rajada lhe condenando. E quando ele estava nessa situação, ele sentiu alguém ao seu lado, com uma voz tão doce e meiga como de uma mãe, disse: pai, Daniel Curry não foi perfeito lá na terra, mas ele se pôs ao meu lado lá. E aqui eu me ponho ao lado dele. Veja vocês. Para que foi que ele desceu? Deus desceu, Deus se expressou. Como vimos hoje pela manhã, Deus é um ser espírito, e ele vivia com seus pensamentos, com seus planos, seus projetos. E vocês sabem que o espírito e pensamentos não têm forma. Então, o que fez Deus? Vamos ver essa trajetória, vamos recordar. Deus, ele simplesmente se expressou, porque uma palavra é um pensamento expressado. Então, o próprio Deus, ele expressou seu pensamento em um corpo chamado palavra, o Logos de Deus, ungido. Aquilo não era Deus criando Deus, não. Deus não criou Deus. Se fosse uma criação, ele teria que ter, aquele Logos teria que ter fim, porque ele teve princípio, mas aquilo era o próprio Deus. É o próprio Deus. É o Verbo que um dia se faria carne e viveria entre nós. E ali está essa forma, e ele foi chamado de filho. Ele era o próprio Pai, ele era o Jeová, Jireh, Jeová, Rafa, Elohim. E ele haveria de se manifestar, os seus atributos, as suas capacidades, haveria de se manifestar com o passar do tempo na hora certa. E através deste corpo palavra, ali começou Deus a dizer: haja céus, haja terra, haja animais, haja separação das águas e terra. No sexto dia, Deus fez o homem, a sua imagem, a imagem de espírito, depois que Deus lhe deu um corpo. Mas primeiro o homem era um ser espiritual. E quando Deus colocou este homem em um corpo, nós vemos que o diabo simplesmente enganou a Eva, e a humanidade, a raça humana caiu, foi enganada. E com a queda do homem, a natureza que estava sob o domínio do homem caiu. Por isso que a Bíblia diz que a natureza geme e chora, esperando que o seu Senhor volte à posição original. Aí estão os rios poluídos, a terra sendo destruída. Como uma madeira cheia de cupim, os homens estão destruindo a cada dia a sua própria habitação. Isso numa avareza incrível. Então, vemos, amados, que Deus, ele simplesmente, quando o homem caiu, isso deu lugar a ele de manifestar os seus atributos também. Agora, não o atributo mais de Criador, mas o atributo de fidelidade. Porque ele disse para Adão e Eva: o dia que vocês comerem, vocês morrerão. E Deus, ele é fiel à sua palavra. Como disse o profeta, se o homem não vale a sua palavra, ele não vale nada. E Deus tinha que cumprir a sua palavra. E no lugar da vida deste homem,
Olha bem, Deus expressou um atributo que Adão não conhecia: a misericórdia. Deus deu um animal como substituto da vida do homem. Deus manifestando ali a sua misericórdia. Deus mostrando que Ele é o Salvador. Como poderia Ele salvar, mostrar o atributo salvador, se não houvesse ninguém perdido? Como poderia Ele provar que Ele é curador se não houvesse ninguém doente? Como poderia Ele provar de que Ele é um consolador se não houvesse ninguém angustiado, desesperado? Como poderia Ele provar que Ele é a esperança se não houvesse ninguém que dependesse disso? Por isso a Escritura diz que Deus se manifestou de muitas formas e maneiras, pelos tipos, pelas teofanias, todas elas falam de Cristo. Melquisedeque, aqui Abraão recebendo o Senhor em sua casa. Tudo isso era uma prefigura de Jesus. Deus falando através de outras teofanias, da sarça ardente no Sinai, a coluna de fogo que guiava Israel de noite e de dia era uma nuvem. E veja vocês, Deus falando através de todos os tipos da Bíblia. Vamos olhar Deus descendo, para dar compreensão ao homem da sua grandeza, para mostrar ao homem o que Ele é. Deus, Ele teve que descer, 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 descer e descer. Vamos dizer, como disse o profeta sobre aquele pastor, que tinha uma ovelhinha arisca, e ele pegou a ovelha um dia e quebrou-lhe a perna. E alguém disse: essa ovelha quebrou a perna. Ele disse: fui eu que quebrei. Mas você é um pastor mau? Não. Eu fiz isto com um propósito, para mim poder cuidar dela, ela ficar comigo, para ela ver que eu a amo, que eu cuido dela. E às vezes Deus precisa quebrar a perna de alguém por aí, alguma coisa, para que você conheça o amor dele, a sua graça, a sua compaixão, e cresça a tua fé e o teu relacionamento com Ele. Então Deus nos falou de muitas formas. E o que nos diz São João capítulo 1? Que no princípio era o Verbo, a palavra. O Verbo estava com Deus, e este Logos, este corpo palavra, era o próprio Deus. E Ele se fez carne. Ele disse: o dia que vocês comerem, morrerão. Foi uma sentença, mas o próprio Deus aparou esta sentença que era contra nós. A cédula que era contra nós, Ele riscou. Como que Ele fez? Ele não mandou um segundo Deus. Ele não mandou uma segunda pessoa no lugar dele. Para ser justo, Ele mesmo tinha que vir e cumprir a sua palavra. O que Deus fez? Ele desceu. Tomou o ventre de uma virgem. Maria foi escolhida para ser aquela que haveria, que nela haveria de ser gerado aquele corpo humano, o corpo qual Deus seria, o qual Deus seria tangível. Veja vocês, aquele corpo tabernáculo, a casa de Deus,
É o que fez Deus, Deus desceu em uma célula de vida. Porque Deus é vida, por isso a vida está no sangue. E aquela célula de vida simplesmente fez com que aquele óvulo, ele realmente tivesse vida e viesse aquele corpo. Mas veja vocês, um corpo sem pecado. Ele não nasceu em pecado. E o sangue vem sempre do macho. Se a galinha, ela não andar com galo, ela pode botar ovo, mas aquele ovo nunca vai sair nem o pintinho dali. Você veja, tem que ela andar com macho. E assim veja, Deus a vida veio de Deus. E o sangue que corria nas veias de Jesus não era o sangue de um judeu, nem de um gentil ou de qualquer outra raça de homem. Aquele era o próprio sangue de Deus. Por isso Paulo nos diz em Atos 20, 28, olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja do Deus vivo, que ele resgatou. Com quê? Com seu próprio sangue. Então Jesus, o homem, é a revelação de Deus. Toda a plenitude habitou nele corporalmente. E quando Deus habitou naquele homem, um lado era Deus, era o próprio Pai. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse, estou há tanto tempo convosco que não me conhece, Filipe? Não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Eu e o Pai somos um. Aleluias. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Aquela célula de sangue tinha que ser rompida. E ela foi rompida ali no Calvário. Quando ele morreu, é ali onde nós obtivemos a nossa vitória. Então ele desceu da sua glória para nos trazer salvação, para nos trazer esperança, para nos trazer vida. Ele desceu da sua glória para poder nos ajudar, como na história do rei. Então, por isso nos diz as Escrituras, olha bem, não tenha pressa, Isaías 53, Deus pergunta através do seu profeta, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Como raiz de uma terra seca. A Bíblia diz que não havia, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Jesus não tinha aquela beleza física. Era um homenzinho pequeno e magro, a ponto que a Bíblia diz, podia lhe contar todas as costelas. E o mais era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Veja em que situação Deus desceu. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões
e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas, pisaduras, fomos sarados. Não é seremos, não, fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Nós vemos como Deus veio descendo da alta glória. E quando tomou a forma humana, o Verbo se fez carne, ali estava alguém que não tinha beleza, não tinha aparência, não tinha um palavreado, vamos dizer, intelectual, mas falava a língua comum do povo, se vestia como qualquer um do povo. Ele mesmo chegou a dizer: as raposas têm seus covis, os passarinhos têm seus ninhos, mas eu não tenho aonde pôr a minha cabeça. E a Bíblia diz: homem de dores e experimentado em trabalhos, desprezado. Os seus adversários diziam que ele era um bastardo. Tudo que ele teve por aqui foi emprestado. A manjedoura onde ele nasceu não era dele. Veja vocês, o barquinho que ele pediu emprestado para entrar e fazer o discurso não era dele, era emprestado. O pão que ele multiplicou não era dele, era de um garoto. Até mesmo a sepultura não era dele. A única coisa que era dele foi a cruz, mas não era dele, aquela era minha, aquela era sua. Aleluias! E assim nós podemos ver como Deus, ele desceu da sua glória. Deus desceu. Eu quero que vocês entendam. Deus se fez nosso parente redentor. Nosso parente redentor. Antigamente, segundo as leis que Deus deu a Israel, quando uma pessoa deixava a sua morada, a sua habitação, ele perdia os direitos. E vinha ali um invasor e apossava, o posseiro tomava aquela terra. E a pessoa não podia mais reclamar aquela terra. Mas o parente daquela pessoa, um irmão, vamos dizer um tio, um primo, alguém de sangue, teria direito. Chegava ali no posseiro e diria: eu resgato essa terra que era do meu irmão. Ah, mas ela vale 500 mil reais. Bem, a taxa é só 20 reais. Está aqui os 20 reais, vai embora. Veja você. Por isso o anjo em Apocalipse diz: quem é digno de tomar o livro? O livro da redenção que Adão perdeu, o direito da vida eterna. Ninguém era digno. João olhou em cima nos céus, vamos dizer, ali estava Adão, ali estava Abraão, ali estava Maria, Pedro, João, todos eles. Ninguém era digno. Que adore quantos santos queira por aí, mas nenhum deles é digno. João olhou entre os que morreram, a coisa era pior. Se entre os salvos não havia digno, entre os perdidos não podia haver, era pior. João olhou na terra entre os viventes, ninguém era digno.
E ele começou a chorar. Daí o ancião veio e lhe consolou e disse: não chores, João. O leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E quando João olhou para ver o leão, o que ele viu? É um cordeiro. Esse é aquele cordeiro que João Batista, com seu dedo de profeta, disse: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluias! Aleluias! Agora, um anjo era digno, mas ele é nosso parente? Ele não é nosso parente. Ele não sabe o que é ter dor de dente. Vamos dizer assim. Ele não sabe o que é ter sede. Ele não tem fraquezas como nós temos. Ele não é nosso parente. Apesar de serem seres santos, mas não é nosso parente. Então tinha que ser um parente. Por isso que Deus desceu e vestiu de pele. Deus se vestiu de pele. Deus tomou a nossa natureza humana. Deus se fez carne. Ele enfrentou todas as provas, e a Bíblia diz que ele, como filho, mesmo sendo filho, aprendeu a obediência pelo sofrimento, pelas dificuldades. A coisa não era fácil. O dono dos céus e da terra. Mas quando ele veio aqui, ele disse: nenhum lugar eu tenho para reclinar a minha cabeça. Por isso a Bíblia diz que, sendo em forma de Deus, era Deus em carne, mas ele não exerceu o seu direito nesse sentido. Quando os soldados romanos lhe foram prender no jardim do Getsêmani, Jesus disse: a quem buscais? Ele disse: a Jesus de Nazaré. Jesus disse: sou eu. Bastou dizer o nome dele: eu sou. Aquela turma toda, bum, caía na terra. Levantaram: a quem vós buscais? A Jesus de Nazaré. Sou eu. Bum, caía de novo. Pedro tentou defendê-lo e disse: Pedro, meta a tua espada na bainha. Se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e ele me daria. Quantas legiões de anjo? 12 legiões de anjo, 72 mil anjos. Bastava um anjo com a pontinha do dedo para fazer o serviço. Mesmo quando ele estava ali na cruz, olha bem, bastava ele mesmo, e os adversários diziam: se és o Filho de Deus, desça da cruz. Aquela hora eu penso que os anjos, todos os céus estavam ali. Bastava Jesus fazer assim com o dedo. Ó. Era o suficiente. Mas ele não fez isso. Por quê? Como homem ele dizia: Pai, se possível, passe de mim este cálice. É amargo, é terrível. Eu quero ficar com meus amados discípulos. Mas o propósito de Deus era este. O sangue tinha que ser derramado. Ele foi açoitado, foi coroado, foi cuspido, foi criticado, foi pregado ali na cruz. Mas quando aquele sangue rompeu, aquela vida foi dada, e ele disse: está tudo consumado. Eu gosto disso. Quer dizer, tudo está concluído. Concluída a favor dos homens, a favor da humanidade,
concluído a favor da Maria, da Joana, do Manuel, do João. Aleluia! Ele levou sobre si os nossos pecados. Por que que ele desceu da sua glória? Ele se fez pecado por nós. Não pecador, pecado. Porque ele tomou sobre si os nossos pecados. Pagou as nossas dívidas. E hoje podemos cantar: livre estou, pela graça de Jesus. Eu estou livre. Eu estou livre da condenação do inferno. Eu estou livre do poder da morte. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Aleluias! Estando na forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Como que o diabo tentava tirar isso dele? Se tu és o filho de Deus, desça da cruz. Se tu és o filho de Deus, faça essas pedras virar em pães. Se tu és o filho de Deus, pule lá embaixo. Se tu és. Você sabe que uma das coisas mais difíceis da pessoa vencer é o orgulho? Esse é o teu leão, esse é o nosso leão, é o nosso coração. E o diabo dizia: se tu és, prove. Faz 40 dias que não comes, faça essas pedras virar pães. Ele podia fazer ou não podia? Mas ele não fez. E o diabo foi sendo enrolado, enganado. Como pode esse Deus da glória, dono do ouro e da prata, vir ao mundo e não ter nem nada, nenhuma pedra para escorar a cabeça? Tudo era emprestado. Como pode? Os sacerdotes ensinavam: ele vem, o grande rei, fará isto, fará aquilo. E ele veio, o mais pobre de entre os pobres, o mais humilde de entre os humildes. Aleluias! E ele, nesta forma humana, ainda desceu mais, se cingiu com a toalha e foi lavar os pés dos seus discípulos. E isto era o que fazia o servo mais indigno da casa, o servo dos servos. Ele lavava os pés dos demais ali da casa. E Jesus disse: eu sou Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vocês devem fazer isso. Vocês me chamam Senhor e Mestre, diz bem, e eu, como eu fiz, vocês devem fazer. Então veja, ele desceu da sua glória para nos trazer esta salvação. Irmãos, eu quero dizer que Deus, ele não é um Deus distante. Às vezes você pode ter a ideia de que Deus, ele fez tudo, cansou porque a coisa não deu bem como ele queria, e ele virou as costas e se foi. E deixou a coisa pela sua sorte aí, que se vire. Não, ele ainda rege o mundo. Ele ainda controla os governos. Ele ainda controla todas as coisas. Porque ele ressuscitou um peixinho no ministério do profeta para mostrar que ele importa com as mínimas coisas. Então Deus não é um estranho distante. Veja vocês, ele compreende. Por isso, como sumo sacerdote, você tem que chegar a ele com confiança. Senhor, tu sabes,
Eu tenho filhos adolescentes, o senhor sabe como que é esses adolescentes. Ele compreende. O senhor sabe pelo que eu estou passando. O senhor entende isso, Senhor. Essa agitação que me balança. Ele te entende. Quem sabe teu pai não te entende, tua mãe não te entende, teu marido não te entende, minha irmã. Ou tua esposa não te entende, teu pastor não te entende. Mas Ele te entende. Ele te fez como você é. E você tem que valorizar como Ele te fez. Eu não sou culpado dele me criar com essa natureza, dessa forma. Não, eu não sou culpado. Não, irmãos. Ele me entende. Ele é um Deus de variedades. Às vezes a gente olha para alguém e diz, como eu gostaria de ser como aquela pessoa, calma, paciente. E eu, quando eu vejo, eu estou me controlando. Deus te entende. Ele sabe quem é você. Ele te conhece. Você não é estranho para Ele. Então, vejamos por que foi que Ele desceu da sua glória? São João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode medir essa tal maneira? Você pode pesar ela em balança? Não, não há. Se perguntássemos a Miguel, você que vive na presença de Deus, você pode nos dizer a quantidade dessa tal maneira? Ou se é quilograma, pode nos dizer o peso dessa tal maneira? Ele ia dizer, olha, Deus vos amou de tal maneira que Ele deu seu Filho por vocês. Por vocês. Irmãos, Ele deu seu Filho. E por Ele nós alcançamos a vida eterna. A morte não pode nos reter. Ela pode dizer, eu vou te pôr na sepultura. Ele diz, eu te ressuscitarei. Eu te ressuscitarei. A doença pode dizer, eu vou te enfermar, mas eu sou teu curador. O mundo vem agitado, pode dizer, eu vou te perturbar a vida. Mas Jesus disse, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem atemorize. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar. E eu espero que lá esteja um lugarzinho para o irmão Febrônio. Eu espero que lá estejam lugarzinhos para ti. E como nos diz o profeta, ele como um noivo foi preparar a casa, foi preparar um lugar para receber sua amada. E os anjos que a construíram, olha, extasiados. Tanta beleza. A minha casa, alguém pode dizer, é humilde aqui, não é como as outras, que às vezes eu vi, mas não me importa. Os anjos ali estão preparando uma casa para mim. Ele veio. Não importa se a morte vem e leva este corpo. Um dia Ele chamará de volta. E nós teremos um corpo perfeito. Um corpo como é o dele. A morte não pode tocar mais. A velhice não pode chegar ali. Aleluias por isso. Cada dia que eu passo pente no cabelo, eu vejo vários fiapos, a coisa está ficando pouca, né?
Mas ele me disse: nem um fio de cabelo. Nem um fio de cabelo. Nem um pedaço do cabelo que você perde ao pentear o seu cabelo. Aonde eles estavam antes de estarem aqui, eles estão ali nos aguardando. Veja o cuidado de Deus. Você não importa com o fio de cabelo, mas o céu se importa. Não importaria Deus com o que acontece contigo? Não importaria Deus com seus filhos? Problema de família é problema dos pais. Quando a gente é jovem, pensa: bem, eu vou ter meus filhos, depois eles se casam e se vão, e eu vou estar, tranquilo. Vocês que são vovôs, é assim? Não. A coisa aumenta. O neto fica doentinho ali e você fica preocupado. O filho fica com problema, você não tem jeito de se desligar. Problema meu, problema teu, é problema de Deus. Qual é o teu problema? Me conta, qual é o teu problema? É o problema de Deus. Por isso ele desceu da sua glória para tirar os nossos espinhos, para afastar os espinhos do nosso caminho, para nos ajudar, nos dar força. Quantas vezes você diz: Senhor, não aguento mais, não posso mais, minhas forças, não suporto mais isto. E depois de um tempo, você, diante dele, você levanta revigorado. Você diz: Senhor, me dê graça, me ajuda. Essa montanha parece intransponível. Daqui um pouco você olha para trás e vê a montanha, você diz: como que eu saí dessa? Foi para isso que ele veio, irmãos. Para que você depois pudesse dar o seu testemunho. Irmãos, irmã, Deus fez isso, Deus fez isso, Deus fez isso, Deus fez isso. Entende? Ele fez isso realmente. Então veja, por isso Deus desceu. Ele se importa. Ele se importa com seus negócios. Ele se importa, moça, com seu futuro, seu casamento. Ele se importa com seu lar, para que haja uma verdadeira convivência. Ele se importa com o futuro dos seus filhos. Ele se importa com o teu bem-estar físico, com o seu bem-estar espiritual, com o seu bem-estar financeiro. Deus, Ele se importa com a tua firma. Deus se importa. Deus te ama e deseja que tudo te vá bem. Aleluia. Terminando, eu quero dizer, ele veio para resgatar um povo, para ser sua propriedade, para ser o seu povo. E ele diz que ele tem um povo zeloso, não relaxado, zeloso. Se você é dele, você é zelosa, você é zeloso, especial e de boas obras. Aleluias. Ele veio para adquirir a sua noiva, o seu povo, a sua igreja, que é a sua família. Deus, Ele desejou ter uma família, e aí está a sua família comprada, resgatada pelo seu próprio sangue. É como disse aquele juiz,
que condenou ao uso do cigarro ali na América. Aliás, o uso da bebida. E os cidadãos chegaram a ele e disseram: nós não te queremos mais, nós não votaremos mais em você para ser o nosso juiz. Nós não te amamos mais. Ele disse: o que importa? Lá em cima da colina, lá tem uma casinha branca, eu tenho minha esposa, meus filhos ali, lá eu sou bem amado. Lá eu sou amado. Deus quer ser amado por um povo que Ele amou, Ele resgatou. E tem uma coisa: quanto mais perdoado é, mais agradecido é. Quem pode contemplar a beleza das alturas, a não ser quem esteve no Negro Vale? Quem pode valorizar a liberdade, a não ser o encarcerado? Quem pode valorizar a saúde, a não ser o enfermo, quem esteve enfermo? Então valorize o que você tem. Valorize o que Deus tem feito por você. Não despreze, não desdenhe as coisas de Deus. O céu se move a teu favor, a meu favor. Não estamos só. Dê crédito a Deus ao invés do adversário. Às vezes eu penso que nós mais olhamos o adversário do que ao nosso Deus. E você olha para Deus e encara os seus adversários nos olhos e diz: que Deus te mantenha de pé, eu quero te vencer. Eu vou passar por isso. Eu vou te vencer. E Deus tem prazer de ver uma confissão positiva. Fiquemos de pé. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor, deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Golgotha, sua vida por mim. Se isso não for amor, o céu não é real. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o oceano secou, tudo perde o valor. Se isto não for amor, até mesmo na morte lembrou-se o ladrão que ao seu lado estava. O amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás. Se isto não for amor, o céu não é real. não há
estrelas no céu, há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isto não for amor. O oceano secou, tudo perde o valor, se isto não for amor. Eu vou pedir que vocês inclinem vossas frontes, todos fechem seus olhos. Que você valorize o que Deus valoriza. Pastor, o que é que Deus valoriza? Deus valoriza você, a mim. Foi por nós que Ele veio. Se houvesse só um, Ele viria por esse um, Ele viria por mim, Ele viria por ti. Deixa os teus temores, deixa os teus complexos, deixa os embaraços da vida, essas dúvidas. Olhe para Ele, confie nele, ama-o de todo o teu coração, com todas as tuas forças, de toda a tua alma. E lembre-se, Ele não começou esta obra, Ele não deixa as coisas inacabadas, não. Ele vai aperfeiçoar. Ele não nos chamou para sermos derrotados, não. Ele nos chamou para sermos herdeiros de sua glória. Você diz, mas eu sou tão pequeno, eu sou isso, eu sou aquilo, sou tão débil, tão frágil. Mas Ele quer te ter em seus braços. Ele quer que você dependa dEle em tudo. Não deixe o diabo fazer crochê na tua mente, tecer uma rede de dúvidas, suspeitas, conjecturas. Não ouça essa voz da razão, da mente, não. Ouça a voz da tua alma. Alguém nesta noite entre nós que ainda não entregou a sua vida para Cristo, ainda não és um crente, deseja fazer isto? Ele veio por ti, Ele veio por cada um aqui. Se alguém se perder, não é culpa de Deus, é culpa da própria pessoa. É como se alguém está se afogando e você joga uma boia, um salva-vida, aquela pessoa empurra e não quer, e ela morre. Ela é culpada da sua própria perdição. Aí está o Salvador. Ele só não tem valor para quem não o aceita, mas há perdão para quem aceita o perdão. Alguém entre nós queira fazer essa decisão de hoje em diante ser um cristão? Há uma mão levantada lá atrás. Deus te chama para que você deixe do mundo, do pecado e venha lhe servir. Há mais alguém? Você diria, eu estou aqui. Eu estou aqui, que Jesus olhe por mim, agora eu entendi que Ele veio por mim. Eu não devo viver dando as costas para Ele, mas eu quero, de hoje em diante, seguir a Deus. Veja você, meu amigo, irmão, você está decidindo. Todas essas pessoas, um dia elas fizeram a sua decisão, a mesma que você está fazendo.
E Deus está te convidando, você sair do pecado, deste mundo de condenação, e aceite o seu sacrifício. Não seja você culpado de crucificar Jesus uma segunda vez. Alguém levantaria a sua mão? Permaneça com a mão levantada, você que fez a decisão. Temos 2 mãos levantadas. Alguém mais está se reconciliando, queira reconciliar? Você simplesmente se propõe servir a Deus, endireitar sua vida com Deus? Alguém deseja, irmão Febrônio, ore por mim? Eu tenho estado em um ninho de dúvidas e problemas e dificuldades, e o diabo tem me dado tapa na minha mente, igual o gato brinca com o rato. Eu tenho entrado por certos caminhos, mas há algo em minha alma. Ore por mim, irmão Febrônio. Alguém deseja que nossa oração? Você tem seus problemas, dificuldades? Eu espero que você não queira somente a cura do corpo. Procure primeiro a cura da sua alma. Senhor Deus, há mãos levantadas, pessoas aceitando a Cristo, reconciliando, e alguém com a sua mão está dizendo: Senhor, aqui estou eu, olha para mim, Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajude, me dê força, me dê graça, me liberte desses vícios, dessas coisas erradas, coisas pecaminosas. Me dê graça para me vencer, Senhor. Vencer toda incredulidade, vencer todo rancor, vencer todo ódio, vencer toda suspeita, vencer todo orgulho, toda vaidade, toda altivez. Senhor, cada uma dessas mãos está dizendo: Pai, aqui estou, segura em minhas mãos, me conduza pela jornada da minha vida. Toma-me, Senhor, e leva-me até o fim da estrada. E quando, como ladrão, Senhor, que pôde olhar para Ti ali na cruz, Ele disse: lembra-te de mim, quando entrares no Teu reino. E o Senhor, com dores e agonia, pôde se esforçar e dizer: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Quem sabe aquele homem matou, aquele homem assaltou, aquele homem estrupou, aquele homem roubou, aquele homem tinha uma vida, como ele dizia para mim, não há esperança. Mas quando viu, Senhor, a Ti, ele lançou aquele pedido: lembra-te de mim. Da mesma forma pedimos quando o Senhor, quando aqueles livros ali na glória se abrir, e os nomes estiverem passando, ó Deus, lembra-te de mim. Não te passes, não te olvides, terno Salvador. Todos gozam de tuas bênçãos, ouça o meu clamor. Tu ouviste o clamor de um Bartimeu, a situação de uma Madalena. Ó Deus, Tu és o mesmo. Ouça o clamor nesse momento da mãe pelo filho, do chefe de lar pela sua família. Venha, Senhor, trazer saúde, venha, Senhor, trazer a Tua orientação, venha trazer os Teus conselhos. Toma-nos, Senhor, e ajude. Não oro só por mim e esta igreja, mas oramos por todas as pessoas ao redor do mundo que estão olhando para Ti, esperando de Ti, Pai. Que a Tua graça se manifeste para com cada um. Em nome de Jesus. Amém.